Olá, irmãos! Estamos de volta. Semana passada não consegui gravar os estudos, mas tudo indica que essa semana voltaremos a gravar os estudos diários, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade à nossa série Preparando o Caminho. Hoje iremos começar o capítulo 7. Estamos estudando minuciosamente o capítulo do apóstolo Lucas. Então corre lá, pega a sua Bíblia e vamos então começar o estudo de hoje, tá bom? Que a paz do nosso Senhor Yahushua seja convosco e que a presença do nosso Deus Altíssimo, Yahuwah, esteja conosco neste estudo, nos orientando, nos guiando para a honra, glória e louvor do seu majestoso e poderoso nome. Assim seja. Aleluia. Capítulo 7, Lucas. Pegou aí a Bíblia de vocês? Eu estou aqui com o meu lado, sempre anotando o que é relevante, o que é importante. Espero que vocês também possam fazer o mesmo, porque isso ajuda também quando vocês forem fazer os devocionais de vocês, tá bom? Vai dizer assim no capítulo 7, versículo 1. Havendo concluído suas instruções aos discípulo, seguidor da palavra, o que ouve a instrução de Deus, do Todo-Poderoso, que aprende. Então, havendo concluído as suas instruções aos discípulos e ao povo, a multidão que tinha ido ao encontro da palavra, e Yahushua, nosso Senhor e Messias, eu sou o que salva, entrou em Cafarnaum. Como nós já trouxemos aqui nas lives do início dessa série, a parte histórica e geográfica, segundo o entendimento fidedigno da história da humanidade e do povo de Ar, povo verdadeiro da Bíblia. Pois bem, estamos agora também trazendo o lado espiritual e vamos dar sequência assim. Então, não vou falar dessa questão histórica neste vídeo, mas quem assistiu aí o início aí dessa série, nas lives que a gente gravou, os primeiros vídeos foram lives, a gente falou bastante. Enfim, então Cafarnaum trata-se de uma aldeia, Cafá é uma aldeia, Naum é o profeta. Pois bem, então ele entrou em Cafarnaum, nesta aldeia. Versículo 2. E o servo de um centurião, um militar romano, então tratava-se de um estrangeiro, que comandava 100 soldados, né, de gabarito, capacitados. Pois bem, esse servo a quem o centurião a quem este muito estimava, tinha muita afeição, né, muito carinho, estava doente e à beira da morte. Então estava bem fraquinho, né? Versículo 3. O centurião havia ouvido, olha o detalhe aqui, havia ouvido falar de Yahushua. Yahushua é a salvação. A palavra de salvação. A raiz, né, o princípio de todas as coisas. A palavra do nosso Deus. Pois bem, ouvido falar de Yahushua, ele ouviu. Por isso o quê? Porque ele ouviu. Então ele ouviu a salvação. Por isso lhe enviou alguns líderes. Eu estou usando aqui a King James atualizada. Nesta tradução vai estar aqui, líderes religiosos dos judeus. A gente sabe que, no caso aqui, são hebreus, né, povos originários. Líderes religiosos. Religioso vem de religião. Religião significa religar. Então, significa o quê? Que esses líderes dos hebreus eram pessoas constantes em busca do conhecimento, da instrução, da sabedoria divina. Né? E tem traduções que vai dizer aqui que são anciãos, os anciãos dos hebreus, ou seja, os mais experientes do povo de Ar, dos hebreus. O centurião enviou eles, pedindo que fosse curar seu servo, recuperar a saúde do servo dele.
né? Ou seja, enviou a quem? Enviou ao Messias, ao nosso Senhor Yahushua, o prometido, o ungido, né, do povo de Ajarral, aquele que luta com Deus. Então, aproximando-se de Yahushua, os anciãos, os líderes dos hebreus, aproximando-se de Yahushua, do Messias, apelaram-lhe com muitas súplicas. Então, pediram com muitas súplicas, rogaram. Este é um homem que merece que lhe concedas esse favor, falando do centurião. Versículo 5. Pois trata nosso povo, ou seja, os povos originários, nativos, com elevada consideração. E ele mesmo construiu nossa sinagoga. Significado da palavra sinagoga, a definição é assembleia. Então, construiu um local de reunião dos povos hebreus, né? Dos povos originários. Versículo 6. Então, Yahushua, a salvação, seguiu com eles. Mas, ao chegarem nas proximidades da residência, ou seja, da residência onde se encontrava o centurião e o servo doente, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. No versículo 3 vai dizer o quê? Que o centurião havia ouvido falar de Yahushua, da salvação. Havia ouvido. Então, no capítulo 7, já estudamos aqui do capítulo 1 ao 6, então aqui já relatamos, né, o nascimento do Senhor, o início do seu ministério, o chamado dos seus discípulos, né, e muitos ensinamentos já. Pois bem, então o centurião ouviu falar tudo disso dele, sobre ele, né, toda a história, porque o povo originário aguardava, ou seja, os povos hebreus aguardavam esse Salvador, esse Messias. Tal. Então, o centurião ouviu falar disso tudo, né? E tudo que está deixando a entender no capítulo 7 aqui no início, os líderes, ou seja, os hebreus experientes, os anciãos, os mais velhos, está deixando claro aqui para o Senhor, Yahushua, nosso Messias, que este homem, este centurião romano, militar romano, ou seja, estrangeiro, tinha muita consideração pelo povo de Ar, pelo povo de Deus, ou seja, os povos nativos, originários. Então, ele já tinha uma intimidade, ele já conhecia um pouco da conduta desses povos, da cultura desses povos, entende? Então, quando ele ouviu falar sobre o Messias, o Salvador, ele creu, né? E quando ele soube que o Senhor estava indo até ele, o homem original, o justo, o Salvador, estava indo até a residência, a palavra de salvação estava indo até a residência onde ele estava, o justo, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra de salvação, cremos e temos entendimento, imediatamente nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos nossos erros, nossas impurezas, nossos erros. E foi isso que o centurião fez. Quando ele soube que o Senhor estava próximo, ele falou: Senhor, não te incomodes, mandou os amigos, né? Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Então, olha a humildade. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, né? Não sei vocês, mas eu acredito que todos os meus irmãos da fé e do caminho, os verdadeiros adoradores que buscam de forma genuína, verdadeira, um relacionamento com o juiz de toda a terra, com o justo juiz, com Deus, com a fonte de criação, a fonte suprema de energia e a sua palavra, começamos a refletir muito, mergulhamos dentro de nós. É o Espírito, né, do Senhor que faz a gente nos autoexaminar, nos olharmos. Então, neste momento, quando a gente começa a fazer, né, vamos dizer,
essa ligação da nossa conduta, da nossa postura, quando a gente tem um entendimento da natureza, que o Senhor criou tudo perfeito, né? A perfeição da natureza, da nossa natureza, né? A gente, então, neste momento, é onde a gente alcança a salvação, né? Porque a gente reconhece nossos erros, nossas falhas, a gente fica envergonhado diante do Senhor de tanta beleza, de tanta vida, perfeição. Foi o que o centurião estava sentindo neste momento, reconhecendo seus erros, sua impureza, né? Aí no versículo 8 ele vai dizer, pois eu também sou homem. Não, isso aqui no versículo 6 ele fala, né? Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sobre o teto da minha casa. Versículo 7, por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Humildade, né? Ao encontro da palavra. Tipo, é porque eu fico, por isso que eu me estendo, né? Porque eu fico com vontade de. Porque a ideia é essa, congregar isso, é a gente conversar, desabafar. Quantas vezes eu não já, toda vez que o entendimento fidedigno da palavra vem muito forte em mim, nos bate, né? Me bate uma vergonha. Eu acredito que com todos vocês, porque a gente, como eu falei, a gente mergulha, a gente reflete sobre muitas coisas e a gente fica, nossa, meu pai, pai, seja feita a tua vontade, me perdoa e tal. Isso é o temor, né, irmãos? E o Senhor, ele fica maravilhado com essa nossa atitude, porque ele é perfeito. E essa perfeição a gente contempla na natureza, e nós somos natureza. Né? A criação do nosso corpo, do nosso organismo, dos rios, dos mares, dos pássaros, enfim, de toda a natureza. Então, quando nos deparamos diante dessa obra sublime, quem, né, nos sentimos muito envergonhados. Então, o centurião ele fala isso, né? Nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Versículo 7. Mas ordena com uma só palavra, olha, palavra, som, poder, mas ordena com uma só palavra, e o meu servo será curado. Mas ordena, ou seja, porque o Senhor, o centurião, a fé dele era tamanha que ele acreditou, ó, fé, convicção, confiança. Então ele acreditou, ele confiou que com uma só palavra, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, iria curar o servo dele, né? À distância. Se me permite, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de um livro que eu li recentemente e foi um livro que complementou, agregou bastante a todo o entendimento da palavra que nós temos tido ao longo do nosso ministério. Só fez fortalecer a minha fé, só fez fortalecer todo o entendimento espiritual, consciente, que nós temos obtido em nome do Senhor e a rocha da verdade. E quando eu estava meditando neste estudo de hoje, antes de gravar com vocês, eu me lembrei desse trecho deste livro. E eu gostaria de ler para vocês. Porque aqui o centurião, no versículo 7, ele está dizendo o que aqui? Mas ordena com uma só palavra, e o meu servo, no caso, né, será curado. Ou seja, curado à distância, porque ele estava com vergonha de receber o Senhor, né, devido às suas impurezas, suas falhas, a humildade dele, mas ele demonstrou com essa declaração que ele pediu para os amigos enviar ao Senhor. Então, essa declaração dele foi dita para o Senhor, que é a palavra de Deus, o nosso Senhor em carne, manifestada a energia materializada como nós.
E ele falou, ordena como a sua palavra e o meu servo será curado. Então essa palavra dela, essa declaração dele, que quando você crê, você declara, chegou até o Senhor, que é a palavra de Deus, a palavra que criou todas as coisas, inclusive nós. Entende? Vai pegando a profundidade desse estudo. Então, uma cura à distância, né? Então, vou pegar um trecho do livro aqui, ó. O nome do livro é O Poder do Subconsciente. Página 91. Olha o que vai dizer aqui. Conquanto não possa estar fisicamente presente, suas preces, ou seja, orações, declarações, ainda assim a ela chegariam. A ela, porque ele está dando exemplo nesse capítulo aqui de uma cura à distância de uma filha que estava orando pela sua mãe em outro lugar, que estava doente. Ela estava à distância, mas a fé dela era tamanha, né, que ela orava constantemente todos os dias com muita fé e ajudou a curar a mãe dela. Aí ela relata isso a esse Joseph Buff, esse doutor, que é o autor desse livro, porque ele fazia palestras. Então, depois que ela participou das palestras dele, ela contou esse testemunho a ele. Então, aqui ele está explicando o que é que aconteceu, né? Segundo esse entendimento do poder do subconsciente. Então, vamos lá, vou ler de novo. Conquanto não possa estar fisicamente presente, suas orações, suas preces, ainda assim a ela chegariam, a mãe. Então, no caso, o centurião, as preces do centurião chegariam ao seu servo. Aí ele vai dizer aqui, e é o pai interno, a centelha. Quem está acompanhando a comunidade aqui do YouTube deve estar acompanhando os estudos que eu estou postando. E eu tenho falado muito sobre isso. Na verdade, ao longo do nosso ministério, nós falamos muito sobre isso. Do significado do nome do nosso Deus, do nosso Criador. Eu sou o que sou. E o nome do Messias, né? Yahushua. Eu sou o que salva. Perceba, eu sou. Então, essa é a inteligência criativa que habita em nós. É Deus dentro de nós. Então, todos nós temos uma centelha do divino. Entendeu? Só precisamos buscar essa centelha, ou seja, buscar esse conhecimento. Lembra de Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, vai dizer o quê? Aquele que bater, a porta se abrirá. Aquele que procurar, achará. Aquele que buscar, encontrará. Pois bem. Então ele vai dizer aqui. E é o Pai interno que faz a obra. Aí aqui vai dizer, só há uma unicamente criadora. A lei criadora da mente está à sua disposição. O que você tem que fazer é induzir a vivência interior de saúde e harmonia em sua mente. E a resposta será automática. Então, volta para o que a gente já leu aqui desse início do capítulo 7 de Lucas capítulo 7. No versículo 3 vai dizer o quê? Que o centurião, ele havia o quê? Ouvido falar da salvação. Ele havia ouvido falar da salvação. Então, quando você ouve a palavra de Deus, né, que você busca entender a palavra do Senhor, busca a etimologia, o significado, se aprofunda, tem um interesse genuíno, pede a Ele oração, ó, a essa centelha divina que existe, que habita dentro de nós. Eu sou o que sou, ou seja, você acessa o Pai interno em oração de forma genuína, querendo verdadeiramente. Ele te dá o poder da mente subconsciente, essa inteligência infinita que habita em nós, vai te guiar, vai te instruir, que a gente conhece como Espírito Santo, com a consciência divina, vai te guiar, vai te instruir, vai fazer com que você, vai te dar o interesse de estudar, de buscar o conhecimento, entendeu? E aí, o que é que vai acontecer? Você tendo o entendimento da salvação, entendeu? E você acessando, essa resposta vai ser automática, porque você entende. Eu já falei sobre isso, né? Que a fé, para você ter uma fé verdadeira, você tem que ter o conhecimento e o entendimento da verdade, da história verdadeira, da vida. Porque quando você entende, aí você crê realmente.
Entendeu? Então, ó, o que você tem que fazer é induzir a vivência interior de saúde e harmonia em sua mente. Ou seja, a prece. Porque Deus é amor, a própria palavra diz, Deus é amor. Deus é vida, amor é sentimento profundo, é sentimento verdadeiro. A palavra também vai dizer que Deus é vida. Então, quando você trabalha os seus pensamentos, a sua mente para, né, acessar esse poder, esta vida, este amor, entendeu? E você ora com esta convicção, e você só vai conseguir isso se você entender, se você ouvir, né, a palavra de salvação, que foi o caso do centurião, porque aqui é um resumo, irmãos. Lucas não ia detalhar como o centurião chegou a essa fé, senão seria um livro muito extenso. E, entende? É um resumo, cabe a nós que temos um real interesse mergulharmos. Peraí, como é que esse centurião entendeu? Ou como é que esse centurião chegou a essa fé? É como eu disse, até o capítulo 7 do livro de Lucas já está relatando o nascimento do Senhor, por como o Senhor veio, e a gente já fez vários estudos aqui, né? Olha aí a série, a gente já está no estudo 30, se não me engano, não sei ainda, porque eu ainda vou enviar um vídeo para o YouTube, eu sempre coloco asterisco e coloco o número do vídeo, do estudo. Então já foram mais de 20 episódios aí. Então olha quanta coisa. Pois bem, o centurião, ele tinha ouvido falar do Senhor Yahweh, da salvação. Então ele conheceu, entendeu, e quando entende a gente crê verdadeiramente. Entendeu? Então as suas orações vão estar de acordo com a vida, com o amor, com a consciência divina, Espírito Santo. Ele vai te guiar, nessa consciência vai te orientar, vai te guiar, vai te dar sabedoria para você usar desse poder, declarar, né? Pois bem, só que aqui o Dr. Joseph Murphy, psicanalista, psiquiatra, enfim, estudando a fundo isso, né, ele está explicando no literal como ocorre esse fenômeno espiritual, consciente, invisível, pois bem, que é enérgico, né, é energia. Então ele está explicando literalmente aqui pra gente acessar, né? O que você tem que fazer é induzir a vivência interior de saúde e harmonia em sua mente. E a resposta será automática, como eu estou falando. A fé. E a resposta será automática, ou seja, essa resposta é automática quando você crê de verdade. E você só vai crer de verdade se você tiver entendimento. E como é que você vai ter entendimento? Obtendo conhecimento. E como é que você vai obter conhecimento? Buscando, procurando, né? Entendeu? Batendo, enfim, se esforçando, se sacrificando, estudando, meditando, examinando as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, ou seja, a palavra de salvação. Aí aqui ainda continua. Essa materialização interior, atuando por meio de sua mente subconsciente, agirá por seu lado sobre a mente subconsciente. Aqui vai falar de sua mãe, que não é o caso desse capítulo, mas como nosso estudo aqui, então eu vou ler de novo aqui, ó. Atuando por meio de sua mente subconsciente, a mente subconsciente vai agir sobre a mente subconsciente, que é o Pai interno, o Espírito Santo, do centurião, que está sobre o centurião. Então ele vai enviar a fé que ele tem, né? É tamanha que ele vai dizer o quê? Que agirá por seu lado, agirá pela fé do centurião sobre a mente subconsciente do seu servo. Entendeu? É como eu falei agora, que eu estou compartilhando aí na comunidade do YouTube. Você ainda não viu? Corre lá, dá uma olhadinha nas últimas postagens que eu fiz e faz a associação com esse estudo que eu estou gravando aqui agora. Todos nós temos a centelha do divino. Tudo somos energia, irmãos. Estamos tudo e todos conectados. Saímos da mesma fonte, que é Yahweh, a essência como um todo, a fonte criadora, o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh, a fonte de energia suprema. Saímos todos dessa fonte, então. Somos centelhas do divino. Os discípulos, os servos de Deus,
Os discípulos do Messias, que é o ungido, a palavra de Deus que se materializou, né, para nos ensinar na prática, né, o nosso Deus nos ensina na prática como viver essa plenitude, essa abundância, que é a essência da vida, veio nos ensinar que todos nós temos, só precisamos acessar. Então, os servos de Deus, os discípulos do Messias, nós, através das instruções de Deus, os que buscam verdadeiramente, sem dogmas e paradigmas deste mundo contaminado de pecado, do sistema religioso, da política, enfim, do sistema mundial em trevas, sem essas coisas, de forma genuína, pura, uma busca interior, verdadeira. É isso que os verdadeiros adoradores fazem. E por fazerem isso verdadeiramente, eles acessam esse poder que está dentro de nós, essa centelha divina, essa inteligência criadora que está dentro de todos nós. Então, a constância, a busca verdadeira, fidedigna, né? O fato de nós termos consciência das nossas falhas, dos nossos erros, nos arrepender, buscar agradar a Deus, né? Viver como se estivesse sendo julgado em cada ato nosso, ou seja, para agradar o nosso Deus, para fazer a vontade dele, para vivermos a vida fidedigna, verdadeira. Toda essa conduta, esse comportamento, esse temor, porque isso é temor, tudo isso que eu estou falando aqui, para resumir em uma palavra, é temor. Todo esse temor vai lhe dar a sabedoria, que é o acesso a essa centelha do divino, a essa energia suprema. Entende? Que foi o que o centurião fez com a humildade dele, com a conduta dele. Como diz aqui no verso 6, que ele fica com vergonha, que ele não sou digno de receber o Senhor aqui. Fala de longe, ordena com a sua palavra que meu servo será curado. Então ele acessou conscientemente, espiritualmente, a centelha divina, essa fé que o Senhor veio nos instruir, nos ensinar a usar, né? Que é Ele dentro de nós. Pois bem, então, aqui está explicando, né, no literal, como é que ocorre esse poder, né, da fé na prática, materialização, como é que ocorre. Quando você tem um conhecimento, que aí você tem um entendimento, você crê genuinamente, você ora crendo e confiando de verdade, porque você tem um entendimento, então não é uma coisa solta, não, você está entendendo o porquê, como ocorre, como acontece, e aí você está orando, pedindo ao Pai, então de verdade, crendo. Isso é muito bonito, irmãos, isso é muito profundo. Então eu vou continuar aqui, só mais um trechinho aqui, vai dizer, ó, seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição operam por meio da única e universalmente subjetiva, Espírito Santo, que é a consciência divina, a consciência de Deus, da fonte de criação. Põe em movimento uma lei do aspecto subjetivo da vida que se manifesta pelo corpo do seu servo como cura. Então, a fé do centurião era tamanha, né, que declarou ao Senhor, que é a palavra de Deus, que nos criou todos nós, o som, né, o som, é o som mandando som para o universo. Então, a fonte de energia suprema capta essa vibração que está em harmonia com a sabedoria divina, com a consciência divina, e direciona para onde você está enviando. Ou seja, e isso vai depender da necessidade de cada um. Agora, que fique bem claro, por isso que a gente sempre fala desde o início do nosso ministério, que tudo que a gente faz, que seja conforme a segunda reta justiça da palavra do nosso Deus, ou seja, em conformidade com o divino, com o certo, com o verdadeiro, com o original. Eu gosto de usar muito essa palavra, original.
né? Então, para que tudo isso ocorra, tem que estar em harmonia. É daí que vem o sentido da palavra prosperidade. É quando a gente está em harmonia com a vontade de Deus. Aí tudo conspira ao favor, ao seu favor, ao nosso favor, quando nós estamos vivendo em harmonia com o todo, com a origem, com a raiz, com a nossa raiz, com o primeiro amor, né? Fica mais didático. Profundo, irmãos. Por isso que eu me estendo, porque o meu intuito é, de fato, fazer com que todos nós compreendamos, porque de nada adianta, entendeu? Eu ler aqui, ou falar de uma forma que a gente não capite a mensagem. Então, por isso que eu faço questão de esmiuçar o máximo possível, e por isso que os vídeos, alguns têm saído mais longos, mas não importa, o importante é você entender, é você praticar, é você receber e viver essa graça divina, porque não tem coisa mais maravilhosa, mais sublime na existência que isso, que é viver a graça de Deus. Aleluia. Pois bem. Então, no versículo 8, depois que ele fala, né? Ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Versículo 8. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu comando. Autoridade. Interessante. Eu trouxe também aqui um trecho de um outro livro que eu já tinha lido há muitos anos atrás. E eu me lembrei deste livro. E tem um trecho aqui que eu gostaria de trazer para embasar essa parte agora que o centurião fala aqui no versículo 8. Que ele diz, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Então, autoridade, o nome do livro é esse aqui, ó, O Monge Executivo, uma história sobre a essência, olha só, da liderança. Lembrando que se você é uma pessoa que influencia, que tem uma influência sobre alguém, você é um líder. Então, em suma, todos nós fomos criados para liderar. Ou seja, se você é pai, você é líder. Se você é mãe, você é líder. Entendeu? Se você, enfim, se você influencia alguém, seja quem for, para as coisas, para o bem, a se entusiasmarem, a se motivarem, a viverem melhor. Enfim, você é um líder. É da essência humana, isso é da essência humana. Sacerdote significa líder, né? Líder. E a antiga aliança vai falar que o Senhor separou uma tribo, que é a tribo de Levi, né? Para liderar o povo dele, ou seja, passar todas essas instruções divinas da essência da humanidade. Mas o povo não obedeceu, meio em volta desobedecia, aí o Senhor vem e na graça, nas boas novas da salvação, que nós conhecemos como Evangelho, vai dizer que todos nós que cremos, que somos discípulos do Senhor, somos sacerdotes, ou seja, somos líderes. Então, todo crente é líder. Então, isso significa o quê? Isso parece ser muito... aquela coisa assim forte, né? Por causa do sistema, a gente entende como se fosse uma palavra muito não, líder é uma coisa muito específica e tal. E parece ser uma coisa muito muito fora do nosso alcance, da nossa realidade. Mas a palavra diz que isso é mais comum, isso é tão comum que isso é a vida é simples. O que eu quero dizer é que todo crente, todo verdadeiro adorador, todo servo de Deus é um líder, porque nós temos como responsabilidade influenciar as pessoas a viver a vida como ela é, ou seja, original, plena, abundante, eterna. E para isso a gente precisa desenvolver, né, essa habilidade, essa autoridade. E é aí que eu entro agora nessa parte, que tem um trechinho aqui que vai falar sobre autoridade, o que é autoridade, neste livro que eu gosto muito, que vai dizer assim, ó, é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Tá vendo? Não é por violência, por obrigação. Não, é por sua influência pessoal. Pela sua conduta, pelo seu exemplo.
Entendeu? Porque o que você fala, você faz. Diferente de poder. Poder vai dizer aqui, ó, é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Que é o caso da tirania, né, do governo, do sistema em geral. Porém, temos que ter discernimento, porque existem situações que precisamos fazer uso do poder, a depender do cargo e da posição que você se encontre, para que a pessoa que não tem respeito próprio ou discernimento possa, então, respeitar e obedecer a ordem para o bem-estar comum de todos. Mas todos que têm discernimento, que são gratos pela vida, entende? São gratos por tudo que lhe proporcionam. É comum que essas pessoas venham a fazer de boa vontade, a vontade daqueles que te ensinaram algo, que lhe agregaram valor, que lhe ajudaram em algum momento da sua vida. Então, isso é muito bonito. E por que o centurião, ele fala, né? No versículo 8, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Pois eu também. Então ele nesse momento aqui, ele está querendo insinuar que o Senhor, o Messias, tem autoridade. Ou seja, a palavra de Deus tem autoridade sobre nós. Veja só, é o que eu acabei de falar. Quem tem discernimento sempre vai fazer de boa vontade, de coração, de forma genuína, pura, gratuita, né? Gratuita no sentido mais pleno desta palavra, sem esperar nada em troca, sabe? Sem ter interesse algum. Porque, é grato por tudo que esse líder, seja quem for a pessoa, seu pai, seu irmão, seu filho, qualquer pessoa que tenha influenciado sobre você em algum momento, em alguma fase de sua vida, algo que lhe agregou valor, que você se sentiu melhor, que você aprendeu algo, que você cresceu, que você amadureceu, que você evoluiu, seja qual for a bênção, né? Que você vai fazer de boa vontade. Então, tratando-se da palavra de Deus, né? Então, o Senhor tem autoridade sobre todos nós, porque sem a palavra de Deus, nós não estaríamos aqui. Todos nós viemos a existir através da palavra de Deus, da fonte criadora, da fonte da energia suprema, ou seja, a palavra é o som, né? Então, tudo veio a partir disso. E não só a criação em si, né? Nosso corpo, a nossa consciência, que ele soprou o fôlego de vida, né? O espírito, o ruach, que é a consciência, nossa consciência. Tá? Não só isso, ainda pelos ensinamentos do Senhor, pela misericórdia dele de mesmo a gente ter rejeitado isso, desobedecido a tudo isso, a toda essa raiz, a toda essa origem maravilhosa, toda essa vida sublime, ele ainda com sua infinita paciência, longanimidade, ainda segue nos instruindo, nos orientando, nos trazendo a palavra de redenção para a gente voltar, né? Então, é por sua influência pessoal que o Senhor exerce toda a autoridade sobre nós. A gente não faz nada por obrigação, por interesse, sabe? Tanto é que os que fazem por interesse, a gente poderia aqui citar diversos exemplos dentro do sistema religioso, seja ele protestante, católico, ou seja qual for, essas outras doutrinas de homens aí, que ensinam as pessoas a fazerem algo esperando algo em troca. Eu vou para a igreja porque eu quero que uma porta de emprego se abra. Eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus, eu vou ler a Bíblia, porque eu quero que minha mãe me libere no final de semana para eu fazer tal coisa. Porque eu quero apresentar para o meu marido, para minha filha, para o tal, que eu sou uma boa pessoa, tal, sempre por interesse. Não, as coisas não vão. As coisas, elas não vão ter sequência,
porque não é verdadeiro, não é de uma forma genuína. Você não está honrando a Deus pelo que Ele é, sabe? É como se você fizesse essas coisas pelo que Ele faz. E Deus é. Ele é a existência. Ele não precisa provar nada, entendeu? Então, é isso. Forte, né? Nossa, tô inspirado, viu, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. É o Espírito dele que nos permite. Porque eu sempre oro pedindo que ele nos guie, nos oriente. E o Pai é tremendo como ele nos agracia, né? Com essa sabedoria e esse entendimento tão profundo, espiritual. Então o sargento, voltando aqui, o centurião vai falar, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu comando. Então ele está querendo dizer o quê? Que os soldados dele, deste centurião, também o obedecem pela influência dele, não por obrigação, né? Porque gostam dele. Por isso que vai dizer no versículo 2 que o centurião tinha muita estima por esse servo dele que estava doente. Então você vê que ele era um líder nato. Né? Porque líder, ele se preocupa, ele gosta de pessoas, ele se preocupa com as pessoas. Né? É diferente de chefe, que faz por interesse, de um salário, de um cargo, por sua influência diante da sociedade, pelo seu status, vaidade. Não, o líder, ele não liga para isso. O líder, ele exerce, de fato, a empatia. Ele quer contribuir, ele quer agregar valor à vida do seu próximo. Entende? Então o centurião está falando que ele tem essas características e é como se ele está dizendo que ele tem essas características e ele está evidenciando dentro das próprias experiências dele, elucidando, né, dentro da experiência dele, ao Senhor, ou seja, elogiando a forma que ele encontrou, né? De elucidar a fé dele e como é que eu posso dizer, transparecer a magnitude do nosso Senhor para conosco, né? Então ele usou o próprio exemplo dele, que ele vai dizer aqui, mando a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Então, assim, os servos obedecem o centurião pela influência dele, pelo que ele é. Então o centurião está falando que o Senhor é da mesma forma. Que o Senhor, ele emana, porque a palavra de Deus, né, nosso Senhor, é o som, né, desta energia suprema. Pois bem, então presta atenção. O Espírito vivificante, que é o Senhor Yahushua. Consciência estimulante, como é que fala? Viva, né? Estimulante, ativa. O que eu quero dizer com isso? Que o Senhor, ele manda a energia dele. Vai, para quem ele desejar. Ou seja, vamos dizer, os discípulos, nós, como a própria palavra fala, somos servos. Quem estava doente aqui? Era o servo do centurião. E o centurião não fez uma comparação da experiência dele com o Senhor. Então, nós somos servos. Então, é como se o nosso Senhor fosse o nosso centurião. Então, é tipo assim, quando a gente faz uma oração, como eu estava explicando a questão da fé, de forma genuína, crendo de verdade, né? O Senhor, ele manda essa energia de cura, esse poder, essa sabedoria pra gente, entendeu? De forma natural. É tipo isso. Espero que eu esteja conseguindo, irmãos, explanar da forma mais didática possível esse ensinamento aqui e que esteja palpável para vocês aplicarem e viverem a palavra do Senhor. Porque esse é o intuito do nosso ministério, que a gente viva a palavra do Senhor, que a gente entenda a nossa história, né? Enfim, que a gente viva a palavra do Senhor por completo. Pois bem, versículo 9. Ao ouvir esta declaração, Yahushua
muito se admirou dele. E, voltando-se para a multidão que o acompanhava, que no caso essa multidão aqui nesta tradução e outras traduções vai dizer os anciãos, porque quem estava acompanhando o Senhor nesse momento aqui foram os líderes hebreus, lembra? Os mais experientes do povo de Ar. Então, voltando-se para os líderes, ou seja, os anciãos dos hebreus, que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Yashahal, que é a palavra correta, né? Porque aqui está Israel, mas a palavra em hebraico antigo, a palavra original é Yashahal, significa aquele que luta com Deus, que é o segundo nome de Jacó, que no hebraico antigo é Iacabe, que significa aquele que luta com Deus, ou seja, os povos originários, os povos nativos, que viviam em harmonia com a natureza. Ele vai dizer: asseguro-vos que nem mesmo em Yashahal, que trata-se das tribos, né, depois de Jacó, encontrei uma fé como esta, uma convicção e confiança como esta. Ou seja, olha só, o militar romano, ou seja, um estrangeiro, um gentil, né, dando exemplo de fé para o povo de Ashahal. Os povos, no caso, trazendo para a história fidedigna que estamos firmados e está testificado no nosso coração. Trata-se dos povos originários. Versículo 10. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados, os anciãos dos hebreus, os mais velhos, experientes, líderes dos povos originários, retornaram para a casa do centurião, né, porque o Senhor ouviu a mensagem que ele pediu, o centurião pediu para os amigos entregar ao Senhor, o Senhor ouviu, falou isso, ficou encantado, admirado com a fé do centurião, e falou isso para aqueles anciãos que estavam com ele. Aí os anciãos deixou o Senhor, então foi lá, ficou assim, sem entender o que estava acontecendo ali, né? E foram até a casa do centurião, ver como é que ele estava, aí o doente lá, né? E aí vai dizer, retornaram para a casa do centurião, e ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Aleluia! Oh, glória! Então, meus irmãos, o centurião ouviu ouviu falar do nosso Salvador Yahush, que é a palavra de salvação, a palavra de Deus, do Eterno, do Juiz de toda a terra, e Yahweh, a sua essência, a nossa essência, né? E creu, ouviu, né? Entendeu, creu e colocou em prática, porque entendeu e colocou em prática, exerceu tudo o que o Senhor falou, porque ele vai dizer que ele ouviu. Então, se você lê a Bíblia toda, entende? E você não coloca em prática os ensinamentos do Senhor na sua vida, entende, irmãos? Então você não está acessando essa centelha divina, esse poder e sabedoria de nossa mente subconsciente. O Espírito Santo de Deus. Você não está vivendo em conformidade à vontade do Senhor. Porque você não está estudando, você não está buscando, e o melhor, você não está colocando em prática o que o Senhor está te ensinando. Então a gente vê muita gente no meio, principalmente nesse meio religioso, graças à extraordinária misericórdia do Senhor, Ele nos libertou desse sistema religioso. Mas a gente usa o exemplo do sistema religioso porque pelo menos são as pessoas que dizem buscar a Deus. E você vê nesses meios muita gente indo contra os ensinamentos do Senhor, duvidando, murmurando, reclamando, não orando da forma correta, não acessando esse poder. Porque a palavra está dizendo que Deus é vida, Deus é amor, eu sou contigo, não temas. Eu vim para que tu tenha vidas e vida em abundância. No mundo tereis paz, mas em mim, ou seja, no sistema a gente pode sofrer, a gente pode estar triste por causa das injustiças, da corrupção, da violência, da desigualdade, tudo isso. No mundo tereis aflições, mas em mim, ou seja, na palavra, tereis paz. O que é paz? Estado interior de bem-estar e tranquilidade. Então, se a pessoa que abre a boca para dizer que é crente, que
adora verdadeiramente a Deus, e ela tá nervosa, tá ansiosa, tá murmurando, tá reclamando, né? Tá sendo negativa, enfim, não resplandecendo a luz do Senhor, é tipo assim, eu digo de verdade, do fundo do coração, não adianta essa pessoa, ficar com orgulho, tentar lutar contra os fatos. Você tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, Shaul, ele nos encoraja a nos autoexaminar todos os dias, para ver se a gente está andando em conformidade com a palavra do Senhor, para a gente não estar seguindo e crendo de forma vã, aleatória, de qualquer jeito, porque não vai adiantar nada, vai chegar diante do Senhor, ah, Senhor, eu expulsei, eu fiz isso em teu nome, e o Senhor vai falar assim, aparta-te de mim, vós que praticais o mal. O mal é o quê? Tudo que é contrário à vida. Ou seja, você ficou tanto tempo e você não praticou o que o Senhor ensinou. Entendeu? E ele é a própria fonte. Né? A gente saiu dele, ele sabe tudo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então não vai ter como mentir. Não, mas Senhor, eu fiz isso, o Senhor sabe de tudo. Entendeu? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se autoexaminar, ter a humildade de, não, eu estou falhando nisso, realmente eu preciso parar de fazer isso, de pensar assim, tá entendendo, irmãos? Por isso que o Senhor fala, nos instrui a meditar dia e noite na palavra dele, para nós sermos bem-sucedidos em todas as nossas ações. Isso está lá no livro de Josué, que é o próprio nome do nosso Senhor também, e a Rússia, capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Medita dia e noite. E ó, que graças à misericórdia dele, extraordinária misericórdia dele, nós temos feito. Quem está lá inscrito no nosso canal, página, no Telegram, tem visto, todo dia eu estou trazendo um estudo para nós nos fortalecermos, obtermos a sabedoria divina. E aqui no YouTube também. Não consegui gravar vídeos, mas não deixei de compartilhar estudos também diferentes aqui na comunidade do YouTube, que é o que eu faço lá no Telegram. Então, YouTube, estudo e lá também, sempre me alimentando dia e noite da palavra do Senhor. E qual é a consequência disso? Isso nos permite viver essa plenitude do Senhor, essa abundância, a promessa dele em nossas vidas, que é espiritual, que é consciente. Não é? Não estou falando de materiais, de riquezas materiais, bens. Estou falando de riquezas espirituais que são eternas, que são os nossos valores, os nossos princípios. Que é paz, alegria, amor, entendeu? Paciência, mansidão, domínio próprio, gratidão, bondade, fidelidade, entendeu? Que são virtudes eternas, que nenhum homem pode roubar ou destruir, que está dentro de nós, nosso espírito. Então, quando você se conecta a essa fonte, você vai estar exercendo todas essas virtudes em sua totalidade. Então, isso precisa ser trabalhado todos os dias, porque todos os dias estamos expostos a este mundo, que é contrário a tudo isso que a gente prega, que a gente estuda aqui, a palavra do Senhor, entendeu? Então a gente precisa estar todo dia buscando para se fortalecer, para não cair em tentação, para não fraquejar, para não duvidar, para não desistir, para não nos desconectarmos desta fonte. Um celular, sem estar fora do carregador, ele descarrega. É que nem nós, criação, longe do Criador, do nosso Criador. Vamos descarregar, vamos nos desconectar. Ou seja, não vamos viver essa prosperidade que ele prometeu aos seus servos, aos seus filhos. Tá bom, irmãos, eu vou me despedir, senão eu não paro de falar, porque é bom demais. Eu espero do fundo do meu coração que esse estudo tenha corroborado, que tenha colaborado com o entendimento de vocês, que tenham feito vocês. O bom de falar bastante coisa e ser bem minucioso é que faz todos nós refletirmos, pensarmos, que é o que está faltando hoje em dia, né? Neste mundo digital, online, que está deixando muita gente doente. Está faltando as pessoas pensarem, refletirem, meditarem. E esses estudos nos ajudam a meditar, a pensar, a refletir. E
quanto mais minucioso é o estudo, quanto mais profundo nós vamos nas instruções do nosso Senhor, mais Ele nos permite pensar, refletir e aprender. Então eu espero do fundo do meu coração que tenha lhe ajudado, tenha lhe fortalecido, viu? E é isso. Um beijo especial no seu coração. Fiquem na paz do nosso Senhor Yahushua, fiquem na paz da nossa salvação, da nossa redenção, da palavra de vida eterna, do nosso Deus, Yahweh, o justo juiz, o juiz de toda a terra, nosso Criador. Tá bom? E até o próximo estudo, se Ele permitir e quiser. Seja feita sempre à vontade dele. Tá bom? Um beijo, um cheiro. Tchau, tchau.